Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo no mês de setembro, o chamado Setembro Amarelo, o mês da valorização da vida, da prevenção do suicídio. E o que tudo isso tem a ver com o tema desse vídeo, que é a teoria dos setênios. Essa teoria tem como base o número 7. É um número muito enigmático, um número forte, um número espiritual. São os ciclos da vida a cada 7 anos. Nós podemos observar nas coisas do planeta, da natureza, essa força do número 7. Nós temos as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, os 7 chakras, os 7 dias da semana. Então, todo esse simbolismo do número 7 é algo muito forte e muito presente na nossa realidade. E essa teoria dos setênios, ela foi criada por Rudolf Steiner, que também é o fundador da pedagogia Waldorf. Ele era um filósofo, artista, muito inteligente, e ele observava muito a natureza. E baseada nessa teoria, que a gente fala muito nele, né, no Rudolf Steiner, mas tudo isso, esses ciclos dos 7 anos, já foi observado há milhares de anos atrás. Pitágoras já falava desses ciclos de 7 anos. E mesmo antes dele, Hermes Trismegisto também falava muito sobre essa força desse ciclo do número 7. E o que tudo isso tem a ver com os suicídios, com toda essa campanha que é feita no mês de setembro? Eu vou trazer hoje aqui para vocês como funciona essa teoria, para que a gente possa observar essa transição da idade da criança para a adolescência, que é um momento muito vulnerável, sensível, que é essa transição para o setênio, onde começa de 14 a 20 anos. É uma idade bem complicada, que já está assim borbulhando muitas situações nas escolas. Eu, como trabalho também numa escola, eu tenho observado muitas coisas e também em pessoas próximas a mim que estão passando por situações bem difíceis justamente nessa idade de mudança de setênio. Nesse vídeo hoje aqui, que eu quero focar mais na criança e no adolescente, eu vou falar só sobre os 2 primeiros setênios. O primeiro setênio, que deveria ser do 0 aos 7 anos, na verdade esse primeiro setênio é considerado de 0 a 13 anos. É como se pegasse 2 ciclos e juntasse num só. Por quê? Do 0 aos 7 anos, que é uma idade assim muito importante, que a gente deveria prestar muita atenção de hoje em diante. É quando a criança está ainda em formação e tudo que acontece nessa fase é gravado na memória, que embora depois de adulto aquilo esteja esquecido da memória racional, mas está lá no inconsciente reverberando em situações que ocorrem na vida, mas isso a gente vai falando aqui aos poucos. Então, esses 0 a 7 anos e até os 13 anos, que seria o segundo setênio, é juntado tudo em um. De 0 a 7, a criança está muito ligada à mãe. E de 7 a 13, é como se tivesse uma ligação com o pai, juntando mãe e pai nesse primeiro setênio. Então, todas as memórias da mãe, toda essa ligação com a mãe é muito profunda nos 7 primeiros anos de vida. E depois a criança vem pegando toda a carga genética do pai até os 13 anos. E nessa transição de 13 para 14 anos, se esses 2 períodos entre mãe e pai não forem bem acolhedores, se a criança não se sentiu segura, amada, ou se houve algum trauma nesse período, sejam perdas, falecimentos na família, seja até mesmo perdas até de animais domésticos que a criança gostava muito, ou se a criança sofreu abusos, violências,
tudo isso fica muito marcado na criança. E geralmente a criança não fala, ela sofre tudo calada, né? Não estou generalizando, mas a maior parte é assim. Então, todos esses acontecimentos que vão acumulando ali no período até 13 anos, quando há essa transição do 13 para o 14, é como se a criança entrasse numa crise, na sua primeira crise existencial. E nessa fase ocorrem muitas mudanças. Além de todo aquele acúmulo, se é que a criança passou por situações traumáticas nesse período, já tem esse agravante. E tem também nessa transição a mudança do próprio corpo físico, os hormônios, toda a mudança física da criança. Sai daquele período de criança e já começa a ter o corpo do adolescente, pelos que nascem, hormônios borbulhando. São muitas mudanças ao mesmo tempo nesse período. As emoções também. Se as emoções não foram bem trabalhadas nesse primeiro setênio, a criança chega dos 13 para o 14 com muita confusão mental. Nesse primeiro setênio, se o pai e a mãe não trabalharam bem as emoções da criança, ela não vai conseguir identificar. Um exemplo, quando a criança é pequena, se ela é contrariada em alguma coisa e ela explode, sapateia, chora, fica irritado, nesse momento, os pais deveriam nomear aquela emoção. Filho, por que você está com raiva? Por que você está irritado? Porque para a criança começar a compreender que aquilo é uma emoção e a partir do momento que você dá um nome àquela emoção, ela já vai saber que toda vez que ela agir daquela forma, ela está com raiva. Começar a nomear o amor para ela saber o carinho, né? Se ela está triste, alegre, tudo isso aqui, depois vocês vão entender por que é importante a criança identificar qual a emoção que ela está vivenciando. Para quando passar para o próximo setênio, que é essa idade dos 14 ao 20, é onde ela sai dessa proteção dos pais, né? E passa a ter contato mais com outras pessoas. Ela já vai estar se entrosando com os amigos da escola, vão estar conhecendo outras pessoas, é a fase do relacionamento. É onde ela se desapega um pouco dos pais e se vira para ter um novo conhecimento. É uma idade onde começam alguns namoros, então as meninas, por exemplo, que tem o pai como o herói, ela vai espelhar isso no namorado, né? E os meninos espelham a mãe. Então, se houve toda uma confusão emocional, de 0 a 13 anos, tudo isso vai refletir dos 14 ao 20. E é nesse momento dessa transição, onde há muita confusão mental, a criança não consegue dar conta das suas emoções, se essas emoções não foram bem trabalhadas. Vamos supor que a criança passou muitos traumas, muito sofrimento, muita raiva, muito tudo e guardou aquilo tudo. Nunca conversou sobre aquilo, nunca teve a oportunidade de colocar para fora essa emoção. Quando chega do 13 para o 14, isso vai borbulhar. E aí começa a dar problema nas crianças. E uma coisa que pode ativar essa transição e esse problema são os bullying nas escolas. A pessoa pode passar por essa fase de maneira tranquila, mas se tiver algum gatilho que vá ativar algum sofrimento interno que ela já estava passando, isso se intensifica. É como se colocasse um peso 10 vezes maior naquela criança. E aí ela começa a reviver um sofrimento que antes estava guardado. E muitas crianças acabam não dando conta dessas emoções. É onde surge suicídios nessa idade. Se vocês forem pesquisar na internet, é porque isso não é muito divulgado, é muito assim abafado embaixo dos panos. Mas se vocês forem pesquisar, tem 2 idades que são muito propensas a isso. É essa transição de 13 para 14 e de 27 para 28 anos. Essa fase dos 27 aos 28 anos é o chamado o retorno de Saturno. Aí é onde entra também um pouco da astrologia para a gente começar a entender.
Saturno é considerado aquele pai, o professor, na verdade é o professor, aquele que te ensina, que te exige que você cumpra tudo o que você aprendeu. Então, na astrologia é dito que a cada 7 anos tem uma quadratura de Saturno. E quando forma as 4 quadraturas, é onde é o retorno de Saturno, que é exatamente nessa idade dos 28 anos. É onde acontece a segunda crise existencial. Se vocês observarem, como está na época aí do Rock in Rio, vocês vão observar que vários cantores de rock tiraram suas próprias vidas nessa idade, de 27 para 28 anos. Pesquisem aí para vocês verem. É onde acontece uma crise. Geralmente a pessoa que lida com a arte, com a música, são pessoas muito sensíveis, né? Todo mundo que lida com pintura, arte, teatro, música, são pessoas muito sensíveis. E por vezes elas não conseguem dar conta de suas próprias emoções. E quando isso não é olhado, a pessoa chega ao ápice de tirar a própria vida. Então, quando a gente começa a entender como funciona a teoria dos setênios, a gente pode evitar que chegue a esse ponto. E como esse mês é o mês dessa prevenção, para que não aconteça isso, é o mês da valorização da vida, eu resolvi trazer essa teoria, até porque nessa volta às aulas, depois de toda uma pandemia que aconteceu, as crianças não estão sabendo lidar com suas emoções. Não, isso não foi trabalhado. E muitos professores não estão dando conta também. Por quê? A pandemia mexeu com todo mundo, né? Foi um isolamento que veio assim de maneira que ninguém esperava, né? Simplesmente aconteceu, todo mundo teve que lidar com isso de uma forma ou de outra. Ficou muito tempo as crianças afastadas da escola e quando volta para o convívio, essa parte do relacionamento, está havendo muito conflito, as crianças não estão dando conta e tem acontecido muito bullying. E esses bullying têm sido gatilhos para que pessoas, para que crianças apresentem problemas psíquicos. Crianças com depressão, confusão mental, as pessoas estão se isolando, não querem mais ir para a escola, porque não estão conseguindo lidar com as próprias emoções. Então, nesse mês de setembro, mais especificamente dia 10 de setembro, que é o dia da prevenção do suicídio, da valorização da vida, é um mês e um dia para que a gente possa olhar para esse tema, mas que isso não fique só no mês de setembro. Isso é um problema que está crescendo a cada dia mais. E para mostrar que isso já está ficando num nível muito alto, são altos índices que têm acontecido, mas só que não é divulgado. Existe uma pesquisa feita pelo Departamento de Estudos sobre a Violência e Saúde, feita pela Fiocruz, que ressalta que é importante jogar luz a essas questões da saúde mental, principalmente na adolescência, por ser uma fase de mudanças profundas, mudanças corporais, na escola, no seu lugar no mundo. É uma fase onde ficam introspectivos e com muito sofrimento. Segundo a OMS, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 14 a 29 anos. São mais de 700 mil casos de suicídio anualmente e de 80 a 90% das pessoas que cometem isso enfrentam algum tipo de transtorno de saúde mental, sendo a depressão o mais comum deles. Devido ao elevado nível de casos de suicídio que acontecem entre crianças e jovens, no início do século XXI foram elaboradas políticas específicas para crianças e jovens com transtornos mentais. Os primeiros centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, que são chamados CAPS, foram implantados a partir de 2002. Esses centros tiveram como inspiração modelos propostos na Itália, e está sendo construído e adaptado no Brasil desde 1986. Esses CAPSs consistem em um local que oferece cuidados intensivos, semi-intensivos e não intensivos a pacientes em sofrimento psíquico. São serviços públicos de saúde mental.
Por que eu estou trazendo essas informações sobre esses CAPS, que nem eu conhecia? Eu passei a conhecer este mês. Porque, como eu disse, eu trabalho numa escola e eu tenho visto o crescimento de casos de crianças nessa faixa etária que estão com problemas psíquicos, seja depressão, seja TDAH, como falam, né? A criança muito ativa, superativa, hiperativa, crianças agressivas, o elevado nível de bullying. Na verdade, esse bullying é a criança que não sabe lidar com as próprias emoções. Por quê? Quando a criança não consegue ter empatia de ver que aquilo que ela está fazendo com o amigo está causando uma dor com o amigo, uma dor para o amigo, é porque ela não está sabendo lidar com a sua própria dor. Quando isso é detectado, antes dessa virada de chave, nessa virada de setênio, a gente pode lidar com isso de uma melhor forma para que a criança não chegue ao extremo de dor e de sofrimento psíquico. É preciso ser trabalhado essa parte emocional da criança. E o que a gente vê muito nas escolas? É só conteúdos que são impostos, notas que precisam ser tiradas, é todo um cronograma para preparar a pessoa para o mercado de trabalho e não dão atenção à parte emocional. Nós não somos ensinados a lidar com as próprias emoções. A gente só é ensinado a usar a parte racional, né, de aprendizado. Mas é a nossa emoção, a nossa intuição, os nossos sentimentos. Como fica tudo isso? Isso é nessa pedagogia Waldorf, né, que também vem desse mesmo criador que criou a teoria dos setênios. Ele percebe tudo isso na criança. Nessa pedagogia é trabalhada toda a emoção da criança já desde pequenininha, para que quando chegue nessa fase crítica, a criança saiba lidar com suas emoções. Jamais uma criança que conhece suas emoções e sabe lidar com elas, ela jamais fará bullying, porque ela sabe, ela vai saber, ela tem empatia, ela vai saber que se ela fizer um mal para aquele amigo, ela vai sofrer também, que ela vai saber que estamos todos interligados. Então, todos esses ensinamentos precisam vir desde o primeiro setênio. Nossa educação precisa mudar de alguma forma. Nós precisamos olhar as pessoas de forma holística. Nós não precisamos só de conteúdos para suprir as indústrias, o mercado de trabalho. Nós estamos lidando com seres humanos que têm sentimentos, têm emoções. E a partir do momento que a gente olhar para o currículo de uma forma mais humana, nós vamos implementar novas ideias e situações nas escolas onde pode trabalhar as emoções das crianças desde pequenininho. Vamos pensar nisso. Conto com todos vocês. Um grande beijo no coração.